Estamos ao vivo, Comigo 8h10 da manhã. é Vamos começar o episódio 5. 5 do Educando na Fé. Não, episódio 4. 4 ou 5? É 4, é 4. Quatro. Então, episódio 4, Educando na Fé. Achei aqui. Vamos Estamos começar. bem no fato 4. Nós vamos começar o fato 4 do Credo. Então, gente, nossa família se propôs a estudar o Catecismo da Igreja Católica, porque a função do pai e da mãe é forjar o caráter dos filhos. E forjar o caráter é transmitir valores. E um desses valores, pode comer, Matheusão, pode comer, não tem problema. Não, mas é que tem um probleminha que eu tô vendo aqui no Instagram. Qual? Nenhuma pessoa tá assistindo. Não, mas é que está muito cedo. E hoje, excepcionalmente, nós estamos começando mais cedo, porque daqui a pouco nós vamos ter o quê? Um campeonato de xadrez. Por isso que nós estamos antecipando. Vamos estudar então, vamos continuar a estudar o Credo, que é o símbolo da nossa fé. O que o fato 4, nós estamos nos guiando pelo YouCat. Estamos na página 58, 59. Vamos lá, vamos tentar ser o mais rápido possível para a gente estudar o maior número de pontos possível. Fato 4. Número de pontos possíveis. O que o fato 4 diz? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Quem foi Pôncio Pilatos? Questão 32. Pôncio Pilatos foi o chefe da Roma. É. Explica isso melhor. O chefe de Roma. Ele era o representante De Roma. do imperador romano Júlio César. lá em Jerusalém. Ele era o representante. Tá? E olha só o reino o Império Romano, como era grande, ó. Ele abrangia Espanha, que hoje é Espanha, França, Itália, Grécia, Cartago, Turquia, Nazaré, ou seja, Israel aqui toda, Jerusalém, Belém, Egito. Então o Império Romano era o maior império de todos os tempos. E o imperador colocava alguns representantes nesses países que eles tinham dominado. O representante do Império Romano lá em Jerusalém, quem era? Pôncio Pilatos. Ok? E foi ele que condenou, no final, foi ele que condenou Jesus à morte, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Mas por que ele condenou ele à morte, pai? E aí, isso que é interessante, porque Pôncio Pilatos, se lembra do filme da Paixão de Cristo? A gente percebe ali, e ele está bem fidedigno com a Escritura Sagrada, que Pôncio Pilatos foi pressionado pela multidão. Aqui, ó, tem até uma figura aqui no YouCat, na página 58. Se você quiser comprar o YouCat ou baixar na internet, você pode seguir com a gente aqui, na nossa aula. Então tá aqui, ó, Pôncio Pilatos do lado de Jesus e todo o povo pressionando. Crucifica-o, crucifica-o. Então Pôncio Pilatos, mesmo sabendo que ele era inocente, ele condenou Jesus. Por quê? Porque o povo queria. Vamos lá, questão 33. Jesus foi acusado de quais crimes? Por que o povo queria crucificar Jesus? Por causa do dinheiro que deram para eles.
Não. Por causa. Fala direitinho, vocês sabem. Não sei. Mesmo que não saiba tudo, vocês sabem Eu não sei. falar alguma coisa. Eu não Vocês sei. sabem muita coisa. Quais crimes? Ó, eles estavam falando... Jesus não fazia milagres? Fazia. Jesus, por exemplo, naquela situação do paralítico, ele falou, teus pecados estão perdoados. Ele não falou isso? E aí os fariseus que estavam lá falaram o quê? Isso é blasfêmia. Só quem pode perdoar os pecados é Deus. Só que ele já tinha dito, eu sou Deus. Mas eles não acreditavam que Jesus era Deus e diziam que ele era blasfemo. Ou seja, quando os fariseus não acreditavam, como os fariseus não acreditavam que Jesus era Deus, porque o coração deles estava endurecido, eles não conseguiam enxergar, logo uma pessoa que não é Deus e perdoa os pecados é blasfemo. Então, eles diziam, esse cara tem que morrer, esse cara é um charlatão, ele está mentindo. Mesmo ele fazendo milagres, os fariseus diziam que ele estava mentindo. E porque ele estava violando as leis judaicas, as leis de Israel. Os fariseus diziam isso. Por quê? Se lembra daquela situação, daquele momento que ele e os discípulos foram para um campo de trigo e colheram os trigos no sábado? Se lembra? Se lembra, Heitor? Os fariseus falaram assim, vocês não podem fazer nada no sábado. Por que vocês estão violando a lei? Então era uma regra judaica de não fazer nada no sábado. Como assim? Não pode fazer nada? Aí ele falou, o sábado é feito para o homem ou o homem para o sábado? O homem é maior do que o sábado. Então, eles pegaram várias situaçõezinhas e estavam irritados com Jesus. Entendeu? Ó, então eles chamavam Jesus de blasfemo, de ter violado a lei. E falavam que ele tinha um plano de tomar o lugar do imperador romano. Não, de Júlio César. E Jesus falou, olha, meu reino não é dessa terra. Ele deixava bem claro, meu reino é o reino dos céus. Eu não quero o reino aqui, humano. Tá? Ele deixava bem claro, mas mesmo assim o pessoal ficou pegando um monte de detalhezinho e disseram para matar ele. Apesar dele ensinar o amor. Então, na verdade, Eu poderia fazer isso aqui, isso minha do lugar. ele era Deus. Então, se ele quisesse destruir todo mundo, com um estalar de dedos, ele destruiria. Mas ele veio para ensinar a amar. Ele amou tanto a gente que ele se sujeitou a isso tudo. Ele se sujeitou a todas essas acusações aqui. Todo mundo acusando Jesus e ele quietinho. Ele não usou de violência. Ó, então vem a questão 34. Por que Jesus aguentou tudo isso? Eu sei lá. Isso é difícil realmente de entender, a gente que é só humano. E por isso que a gente tem que pedir a Deus para aumentar a nossa capacidade de amar. Por que Jesus ele não podia? Ele bem poderia. Ele tem a vida eterna. Que ele podia falar assim: vou sumir, ninguém vai me matar, vou ficar vivo até o resto dos tempos. Ele poderia não se sujeitar a isso. Mas ele veio para ensinar todo mundo a amar. E qual é a maior forma de amor? É quando alguém, Jesus falou isso, é quando alguém dá a vida pelos seus amigos, pelos seus familiares, quando alguém dá a vida pelo outro, a vida por Deus. E aí Jesus falou assim, ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Está lá no Evangelho de João.
E quem é que na história da humanidade foi capaz de amar mais e de dar a vida pelos amigos? Jesus. Jesus foi acusado, torturado, crucificado e em nenhum momento ele reclamou. Olha que interessante, olha que maravilha que Jesus suportou a dor e não amou, pelo contrário, ele ainda consolava as pessoas durante o Calvário, durante o seu caminhar até o Calvário. Eu vou falar uma coisa. O Pedro, o primeiro Papa, ele morreu na cruz também. Morreu, mas Não foi Pedro, foi André. Não, acho que foi Pedro, sim. Foi André. André deve ter morrido também. Ele morreu na cruz no formato de um X. Ele não morreu igual o Senhor. Sério? Então, até onde eu sei, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de ser crucificado igual o Senhor dele. Mas vamos lá. Olha aqui que o Papa Bento XVI disse. Não libere a violência, e sim o amor. O amor é o sinal de Deus. Quantas vezes desejamos que Deus interceda, destruindo o mal? Toda ideologia que justifica a violência precisa ser destruída para a libertação da humanidade. Então tem muita gente que faz violência em nome de Deus. Então se uma pessoa faz violência em nome de Deus, já está errado. Porque Deus não usou de violência quando ele veio para a Terra. Então se a gente identificar alguém, alguma outra religião, alguma seita, praticando violência e falando em nome de Deus, está errado. Tem que sair fora. Essa doutrina está errada. Ela é incoerente dentro dela. Até porque Deus é muito paciente com a gente. E Deus foi amoroso. Jesus foi puro amor. Vamos lá. Questão 35. A paixão de Cristo. O que aconteceu quando Jesus foi capturado no Horto das Oliveiras, julgado, torturado e morto? Os mistérios de ontem, que foi na terça, fala sobre isso. Na sexta. Sexta, são os mistérios... E na terça também. Isso, terça e sexta são os mistérios dolorosos, exatamente. A gente contempla terça e sexta os mistérios dolorosos. Porque Jesus morreu na sexta. E na terça é porque é o segundo mistério do ciclo. Isso. O que aconteceu com os amigos de Jesus? O que os apóstolos dele fizeram quando ele foi capturado, julgado, torturado e morto? Eles ficaram lá? Ou eles foram embora? Não entendi nada. Quando eles capturaram Jesus, eles queriam capturar Jesus e todo mundo que seguia a doutrina de Cristo. Imagina. Eles foram embora, né? Eles foram embora, eles tiveram fraqueza. Pedro negou Jesus, né? Na cruz só sobrou quem? João E a mãe dele. e Maria. E talvez Maria Madalena, mas com certeza estava lá Jesus e Maria, João e Maria, certo? Então muitos abandonaram a Cristo. Por quê? Isso demonstra a nossa fraqueza, a fraqueza da humanidade. Jesus estava lá totalmente entregue por amor a nós, não negou a cruz, ele não rejeitou em nenhum momento. Não quero isso. Não quero sentir dor. Ai. Não, ele sofreu quieto, de forma serena e amorosa. Então, por isso que a gente não pode reclamar.
Então vamos supor, vou acordar cedo para estudar. Que saco, né? Que coisa chata. Ai, meu Deus, eu tô cansado. A gente tem que lembrar de Jesus. Por quê? Jesus nos amou tanto e não reclamou. Se ele foi capaz de morrer por nós, o que a gente tem que fazer? Pegar as pequenas coisas que a gente não gosta do dia. Minha irmã riscou meu livro. Sua chata. Não. Irmã, não faça mais isso. Eu não gostei. Pronto. Falar normal com ela, não reclamar e oferecer para Deus. Senhor, a minha irmã menor riscou meu livro, eu não gostei, mas eu ofereço essa chateação para o Senhor, para aliviar um pouco da sua cruz. E sempre conversar com Jesus. Ele não foi capaz de abraçar a cruz? Então nós temos que aprender com ele, fazendo as pequenas coisinhas. Se um amigo nosso chateia a gente, se a gente está cansado, não reclamar. É falar assim, Senhor, eu não vou reclamar porque eu te amo. Os 12 apóstolos, eles só sobrou um dos 12. Exatamente. Então, qual é a sequência? Página 63. Qual foi a sequência? Jesus instituiu a Eucaristia, a sequência da paixão de Cristo. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. Tá? Lavou os pés dos apóstolos. Depois, no dia seguinte, ele foi ao Monte das Oliveiras. Os apóstolos dormiram de tão cansados. Por quê? A gente pode julgar os apóstolos? Eles dormiram, eles abandonaram Jesus. A gente não pode julgar, porque imagina a gente meia-noite. Nós somos humanos. Nós nos sentimos cansados, não sentimos? Eles também. Então, eles adormeceram e deixaram Jesus sozinho. Por isso que a gente tem que pedir a Jesus, Jesus, não me permita te deixar sozinho. Mesmo eu cansado, me dê forças. Depois, Jesus é traído com um beijo, chega Judas com os soldados. Jesus foi arrastado até o tribunal, julgado. Mentiram, trouxeram testemunhas contratadas e falsas para incriminá-lo. Depois, Pedro o negou 3 vezes. Como que ele o negou? Porque chegaram assim, ei, você é seguidor de Jesus, você é amigo dele, eu vou te pegar também. Aí Pedro falou assim, não, eu nem conheço esse homem. Pedro estava com medo de sofrer também, de ser arrastado e ser flagelado junto com Jesus, de ser preso. Ele, não, eu nem conheço Jesus. Isso é muito triste, mas isso mostra a nossa fraqueza. Porque depois? O que ele fez? Ele negou 3 vezes, antes do galo nascer, antes do galo cantar. E Jesus já tinha dito, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aí ele negou a primeira, aí ele se esquivou do cara. Aí depois chegou outra pessoa, outro centurião, e falou, você é seguidor de Jesus? Não, que sou seguidor nada, sou uma pessoa normal qualquer. Eu sou judeu, eu não sigo essa seita nova. E aí depois, pela terceira vez, nessa terceira vez Jesus passou sendo carregado e olhou nos olhos de Pedro. E aí Pedro se arrependeu. Ele viu, meu Senhor e meu Deus, eu não posso te negar. E foi correndo para Maria, conversar com Maria e pedir perdão para Maria. Então, quando nós pecarmos, quando nós errarmos, nós não precisamos ficar desesperados. A gente tem que ir no padre, confessar e pronto. A gente se reconcilia com Deus de novo. Ele correu para Maria porque não tinha padre na época. Isso.
E o que acontece? Judas já fez ao contrário que Pedro. Por isso que a gente tem que seguir a Pedro. Judas também negou Cristo, não negou? Negou. Olha, ele não negou, mas ele traiu. É. A negação também é um tipo de traição. Aí Judas traiu, a palavra certa é traiu Jesus, Judas. Só que aí, depois que ele recebeu as 30 moedas de prata, ele percebeu a besteira que ele fez. Aí ele entrou em desespero. O que aconteceu? Ele não foi conversar com Maria, pedir perdão. Com Maria, com os apóstolos. Ele entrou em desespero e ficou sozinho. Isso a gente não pode fazer. Então, se a gente entrar em arrependimento... Um monte de demônio transformado em criança foi atrás dele. Aí ele foi e se matou. Por quê? Porque ele viu a besteira que ele fez, ficou sozinho, arrependido. A gente não pode ficar sozinho, a gente tem que falar com o padre. Não, você se não confessar. assim. Ó, depois ele foi torturado, Jesus, e depois ele foi coroado com espinhos. Depois Jesus, debocharam de Jesus. Ah, lá, rei dos judeus. Olha lá, ele estava com uma coroa de espinhos, com um manto púrpura, e começaram a debochar de Jesus. Ah, você não disse que era o rei? Cadê o rei? Cadê o bonzão? Cadê a sua força? E começaram a rir, escarnecer dele. Depois colocaram uma cruz muito pesada nos ombros dele e o fizeram carregar. E ele caiu 3 vezes, de tão pesada que era a cruz. Era muito pesada. Era uma cruz de madeira maciça. Depois ele cai sobre a cruz e ele caiu, ele estava tão fraco, ele não reclamava, que chamaram os soldados, chamaram Simão de Cirene, que estava passando na hora, pegaram, vem aqui você, ajuda Jesus. E Simão de Cirene foi contrariado, ele foi reclamando. Ele, não quero ajudar esse condenado, eu sou pai de família, eu tenho nome a zelar. Batiam em Simão ou só em Jesus? Só em Jesus. E aí Simão, olhando para o sofrimento de Jesus, aquele homem sem reclamar, aquele semblante sereno e amoroso, ele se converteu. Durante a ajuda de Jesus na cruz, Simão teve 3 estágios. Primeiro, ele odiou a cruz. Ele falou, não quero esse negócio. Aí ele fez contrariado. Depois, ele se conformou. Então tá, estou aqui, coitado desse cara. Eu vou carregar essa cruz e vou suportar porque tudo bem. Depois ele olhando para o olhar de Jesus para ele, de tanto amor, ele se converteu. Ele passou a amar, ajudar Jesus. Ele, não, eu tenho que ajudar. Eu amo. Eu tenho. Então ele se converteu ali, ajudando Jesus. Depois ele quis ficar. Ele quis ficar. Depois os seguranças queriam tirar ele. Não, eu quero ajudar. Esse homem é Deus. E ele viu que ele estava participando da história da salvação ali. Olha que privilégio. E depois ele e os filhos se tornaram católicos e foram muito estimados por toda a comunidade, porque tiveram um contato muito próximo com o Senhor. Depois disso veio Verônica, com um pano, enxugar o rosto de Jesus e ficou marcado. Era tanto sangue que ficou marcado nesse pano o rosto de Cristo. Imagina o privilégio de Verônica, de ter ajudado a aliviar um pouco do sofrimento de Cristo. Depois Jesus foi pregado na cruz e ele morre entre 2 ladrões, o bom e o mau. O bom ladrão reconhece a divindade de Cristo e pede, Senhor, lembra-te de mim no paraíso. E com certeza, e Jesus prometeu a vida eterna para o bom ladrão. E com certeza ali, nos últimos minutos da sua vida, ele ganhou a vida eterna. Por isso que qualquer um pode ganhar a vida eterna, se essa pessoa, mesmo nos últimos segundos, se arrepender e reconhecer que Jesus é Deus. Vamos lá.
Questão 36. Jesus realmente morreu na cruz? O que vocês acham? Não. Não? Morreu, mas ele ressuscitou, né? Não, tudo bem, mas essa parte de morrer, porque ele morreu em algum lugar, de alguma forma. A gente viu aqui nesses quadrinhos O que... corpo humano dele morreu. Isso, A parte humana dele morreu. isso, como todos nós. Ressuscitou também a parte humana dele. Sim, então ele morreu na cruz, certo? E ele morreu por volta das 3 horas da tarde. E esse dia nós chamamos de Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, às 3 da tarde. E ele morreu pelo quê? Pelas feridas e por ter morrido sufocado, muito provavelmente. Por quê? Porque ele ficou assim, ó, crucificado e isso aqui foi afundando o pulmão e a pessoa morre sufocada. E no final queriam saber, esse cara morreu mesmo? Fulana, mete a lança ali do lado dele e vamos ver. Aí veio o centurião com essa lança pontuda, aqui a lança, e colocou, rasgou, deixa eu só mostrar, rasgou aqui do lado, deixa eu só mostrar aqui, ó, aqui nas costelas. Ai, mas, Então- mas Jesus nem sentiu isso, porque ele já estava morto. Já estava morto. E aí saiu sangue e água. Sangue e água. Que nos purificam até hoje. Esse sangue e essa água. Depois tiraram Jesus, ele foi embalsamado, enrolado em panos e colocado no interior de um túmulo de pedra vazio. Tá? E esse túmulo era de um senador na época, um cara super influente, e que já tinha reconhecido que Jesus era Deus. José de Arimateia. Ele já tinha comprado para ele esse túmulo. E ele Pra deu ele quando morrer. para ele quando morrer. E esse túmulo era caríssimo. E ele já era católico, já seguia a Jesus e doou esse túmulo. Imagina o privilégio de ter doado um túmulo para Jesus ser sepultado. É porque ninguém mais Nossa, tinha túmulo, imagina né, pai? se Jesus fosse cremado. Exato. Vamos lá. Fato 5. Não, a Igreja Católica incentiva, orienta que a gente não creme os corpos. Que a gente enterre, sepulte. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar nos nossos corpos. Nos nossos corpos. Gloriosos no final dos tempos. Vamos Mas lá. quem morreu de Covid vai ter que cremar. Não, tudo bem. Aí Deus dá um jeito de recompor. Mas a orientação é sepultar. Ó, vamos estudar o fato 5. Olha o trechinho que nós vamos estudar do credo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Só esse trecho. Então ele foi sepultado, ele morreu, desceu à mansão dos mortos. Onde era essa mansão dos mortos? Eram todos os mortos de todos os tempos. Ele foi lá, pegou todos os justos e levou para o céu. Então, Jesus abriu as portas do céu. Porque até a vinda de Cristo, o céu estava fechado. Por quê? Por quê? Porque a humanidade tinha rompido o combinado com Deus. Ele pegou Noé. Eu imagino que ele tenha pego Noé, Isaac, Abraão. os profetas, Moisés, Abraão e levou todo mundo para o céu. Então, quem foi a primeira pessoa que foi lá no túmulo? Ele morreu, foi sepultado. Depois de 3 dias, quem foi a primeira que chegou lá e viu que Jesus não estava no túmulo? Aqui, ó. Maria Madalena. Maria Ele Madalena. que tinha roubado. Ela estava certa de que tinham roubado. Só que ela viu 2 anjos. Um sentado na cabeceira E outro- na pedra.
Isso. Então Maria Madalena viu. Muitas religiões hoje dizem que não consideram Jesus como Deus. Porém, Jesus provou que era Deus. Ele disse que era, fez um monte de milagres, ensinou uma doutrina maravilhosa que nenhum outro homem foi capaz. Venceu a morte. Morreu cheio de amor, sem reclamar, e ainda ressuscitou. Então é muito importante. E aí, a partir daí, nós celebramos a Páscoa. Na ressurreição. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha um significado a Páscoa, que era o quê? A passagem do Egito, a volta do Egito para Israel. Então, Páscoa é passagem. E com a morte e ressurreição de Cristo, ganha um novo significado, a festa da Páscoa. Os judeus celebravam a Páscoa num sentido, e veio Jesus, ressuscitou, e os católicos, Jesus aperfeiçoou esse sentido, e a Páscoa hoje é o que? A passagem para a vida eterna, da morte para a vida. Então, é muito importante essas testemunhas oculares. O que são testemunhas oculares? Eu sei lá. Eu tinha que saber. Não, só estou perguntando que é um termo difícil. Testemunha ocular, por exemplo, vamos supor, acontece alguma coisa aqui. Eu estou vendo, eu sou testemunha ocular, eu estou vendo com os meus olhos, com o meu globo ocular. Eu estou vendo. Você tem dois globos oculares, que são os seus olhos. Então, quem foram as testemunhas oculares da ressurreição? Maria Madalena, os apóstolos. Jesus apareceu para os apóstolos, apareceu para mais de 500 pessoas. E essas pessoas testemunharam, disseram: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. É verdade, ele renasceu, ele reviveu, ele ressuscitou. Ele realmente venceu a morte e realmente é Deus. Então, o que aconteceu? Com essas pessoas vendo, eles escreveram na Bíblia, para que chegasse essa mensagem até nós, em 2020. Mateus, você, Mateus, que vai nascer em 2010. Você, Heitor, que vai nascer em 2011. Você, que nasceu agora, que tem 8 anos, 9 anos. Papai, mamãe, vem pra cá. Vocês não viram, vocês não foram testemunhas oculares de Jesus. Nós fomos testemunhas oculares. Mas nós temos toda essa tradição da igreja que nos orienta e afirma: ele ressuscitou. E aí o que aconteceu? Jesus não só se deixou ver, mas se deixou tocar. Tomé, quando duvidou, ele falou: Tomé, toca aqui. Aí Tomé tocou na ferida. E imagina, um monte de amigos vendo Tomé tocar na ferida. Nossa, que privilégio de Tomé. Jesus comeu e bebeu com os apóstolos, ressuscitado. Pra provar que ele não era um fantasma. Para provar que não era um fantasma, que ele estava com o corpo dele. Era um corpo glorioso. Mas a ferida ainda estava aqui nele? Tava. Ele bem que E aí o que aconteceu? Depois, isso foi muito importante, os apóstolos terem visto Jesus ressuscitado, porque depois eles seriam perseguidos. Não seriam? Seriam. Da mesma forma que eles perseguiram a Cristo, porque a doutrina de Cristo incomoda. Por que a doutrina de Cristo incomoda? Por quê? Porque ele ensina o amor. Mas no Brasil a doutrina de Cristo não incomoda. Então, graças a Deus, nós estamos num país cristão. Num país... E graças aos portugueses.
Porque os portugueses são um povo muito católico, muito cristão, e vieram nos catequizar. Então falam muito mal dos portugueses, que eles vieram roubar a gente. Mas isso não é verdade. Os portugueses saíram da terra deles para desbravar um mar super perigoso, cheio de monstros e mitos, porque na época achavam até que a terra era plana. Então os portugueses são grandes heróis. Eles saíram num mar perigoso, cheio de monstros que eles acreditavam que tinham. Nesse não tinha. Numa terra plana, onde eles poderiam navegar e cair no abismo. Né? Se a terra é plana, vem um barquinho aqui e pode cair no abismo. Mesmo assim, eles saíram com uma cruz nas embarcações de frente, com um único objetivo, que foi levar a cruz de Cristo, levar a doutrina de Cristo, levar o catolicismo para outros países. Então nós temos que agradecer muito a Deus por termos sido catequizados pelos portugueses. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Se a gente fosse colonizado pela Inglaterra ou pela Itália, só a nossa língua que iria mudar. Eu acho que o mundo todo sabe? Não, mas a Inglaterra, eles são anglicanos. O que é isso? É uma outra religião. E perseguem-nos? Não, mas tem bastante diferença do catolicismo. Depois a gente estuda sobre isso. Então, Paulo, Pedro, todos os apóstolos foram perseguidos. Vocês acham, vocês aí de casa, você Heitor e você Mateus, vocês acham que Paulo, Pedro e os apóstolos que foram perseguidos e mortos morreriam em nome de Cristo se não tivessem a certeza de que Cristo tinha ressuscitado e era Deus? Não. Porque tinha uma turminha na época que falava assim: vocês católicos, vocês cristãos, vocês que roubaram o corpo de Cristo. Ele sumiu lá no sepulcro porque vocês roubaram o corpo, vocês sabiam onde estava e roubaram. Se isso fosse verdade, se isso realmente fosse uma grande mentira, que Jesus tinha ressuscitado, se fosse uma mentira dos católicos, vocês acham que lá na hora H, Paulo, eu vou te matar, Pedro, eu vou te crucificar? Ao contrário, vocês acham que eles teriam força Pra morrer? Eles iam falar: não, olha, não me mata não, não me mata não. Fomos nós que roubamos, Jesus não ressuscitou, não me mata não porque eu quero viver, era só uma mentirinha. Interessante, né? É. Mas não, todos eles morreram. Olha, não, é verdade, Jesus ressuscitou, Ele é meu Deus e eu sirvo Ele, pode me matar. Porque morrer é lucro, eu vou para a vida eterna. Estevão morreu dizendo assim: perdoa esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exato. Então nós temos que ficar bem tranquilos de que nós teremos a vida eterna se nós seguirmos o que Jesus falou. E se algum parente nosso morrer, a gente pode ficar triste, nós podemos entrar em luto durante um tempo. O que é luto? Luto é aquele sentimento de morte, de perda. Eu perdi. Então, por exemplo, quando o papai morrer lá no futuro, vocês podem ficar tristes durante um tempo? Sem dúvida. Mas tenha certeza que nós nos encontraremos em breve. Em breve não, né, pai? Não, em breve, porque a nossa vida aqui é muito rápida. Não, Se a gente considera um homem que vive 100 anos aqui na Terra, com a eternidade, 100 anos é nada, né? É pequenininho.
enquanto a eternidade é infinita. Então a gente vive um pouquinho, a gente vive só um grãozinho de areia aqui para ganhar a eternidade. E um marzão lá. E um marzão lá. Então, Não, Quando? E um mundo lá. Tipo, um mundo eterno. Você nunca vai morrer lá. Então, quando o papai, mamãe, alguém muito querido falecer, o que vocês têm que fazer? Rezar pela alma dessa pessoa, para que ele vá para o céu. Rezar. E, uma vez rezando, é ficar tranquilo de que nossa família vai se encontrar no céu em breve. E lá sim nós vamos ser ainda mais felizes. Vamos lá, ponto 39. Como que a ressurreição... Por que cada vez mais pessoas começaram a acreditar na ressurreição? Poxa, realmente Jesus ressuscitou. Primeiro, Maria Madalena, né? Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus apareceu quando os apóstolos estavam pescando. Ele orientou e a rede ficou cheia. Jesus apareceu para aquelas pessoas que estavam voltando pelo caminho de Emaús. Apareceu e começou a conversar. Então ele apareceu para muita gente. E todos reconheceram ele. E isso chegou até nós. Graças a Deus. Pela tradição da igreja e pelas escrituras. Olha o que o Papa Bento XVI falou. Para os cristãos, Jesus não é uma pessoa que morreu nos tempos antigos, e sim alguém que vive. Jesus está aqui hoje. Hoje. Jesus não é só uma imagem, Jesus é uma pessoa. E a nossa religião católica não é uma religião de ideias, de uma doutrina. Não. Nossa religião católica é o quê? É uma relação com uma pessoa. É uma pessoa com o qual nós nos relacionamos, que é Jesus. E ele é vivo. Por isso que tem a Eucaristia. Jesus deixou a Eucaristia para que a gente recorra a ele, se puder diariamente. Ele está lá, esperando a gente. Olha aqui que o Papa Bento XVI falou. Ele é o nosso Senhor. Ele está aqui. Podemos conversar com ele. Se Jesus apenas foi, ou se ele ainda é, isso também depende da nossa fé na ressurreição. Então não adianta nós só acreditarmos em Jesus, nós temos que acreditar na ressurreição dele, de que realmente ele venceu a morte e ele vive. Tá bom? Então, ponto 40, é o que eu falei, ó. Também a vida após a morte para nós? Esse é um dos centros da nossa fé. O que um ateu acha? O que o ateu pensa? Um ateu é aquele que não acredita em Deus. A é não. Teu, tel, Deus. Ateu, não existe Deus. O ateu pensa o seguinte: a minha vida é aqui. Então tem que aproveitar essa vida aqui, porque depois que eu morrer, eu vou entrar num buraco negro. Eu vou deixar de existir, eu vou para o nada. O que Jesus ensina? Que Jesus ensina? Que após a morte tem a vida eterna. E aí sim nós vamos gozar de pura felicidade junto de Deus. Vamos lá, vamos avançar. Fato 6. Olha o trecho que nós vamos estudar agora. A gente já fez 2 fatos. Daqui a pouco tá terminando. Aí faltam 10 minutos, vamos aproveitar. Gente, ó, só falta aqui, ó. Esses aqui a gente termina. A gente vai pro fato 7? Ó, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu aos céus. Então, depois dele ressuscitar, ele ascendeu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai.
O que aconteceu quando Jesus partiu? Ponto 41. Antes dele partir, Jesus deu uma missão para os apóstolos. E essa missão chega até nós, porque nós também, todo católico é um apóstolo. Sabia? Olha a missão que Jesus deu para os amigos dele. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em meu nome, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Ou seja, ele pediu para batizar as pessoas, para que elas se tornassem cristãs e para que eles ensinassem toda a doutrina de Cristo. Tipo Saulo, que virou Paulo. Ele foi batizado. Isso. E ele pediu para que ensinasse. Então ele pediu o quê? Para que nós dessemos catequese. Que os pais ensinassem seus filhos, que os amigos ensinassem os outros amigos. Porque não dá para a gente acreditar em alguém que a gente não conhece. Dá para a gente amar alguém que a gente não conhece? Não. Ah, eu amo, sei lá, Eu amo. um amigo que eu queria ter, mas eu nem conheço esse amigo. Não dá. Eu amo um filho que não existe. Não, eu amo o Heitor, eu amo o Mateus. Dá pra gente amar Jesus sem conhecer ele? Não. Se a nossa religião é uma relação pessoal com Cristo, nós temos que conhecê-lo, saber quais são as reações dele, qual é a personalidade dele, o que ele faria nessa situação. Mas eu não vejo Jesus em lugar nenhum. Mas aí que tá, por isso que tem a catequese, pra gente conhecer ele por onde? Pelo Novo Testamento. De mim, ele também está embaixo de mim, ele está dentro de mim. Isso. Ele tá no teto, ele tá dentro da lâmpada. Não. Ó, por isso que nós temos que passar a conhecê-lo, estudá-lo. Então, a doutrina de Cristo, a catequese, a gente pode falar com o padre, a gente pode ler os evangelhos, para a gente conhecer a Cristo. O que significa ascender aos céus? Não sei. Ó, os amigos de Jesus, ou seja, os apóstolos e os discípulos, viram 40 dias depois da ressurreição. Ouviram, tá? 40 dias após a ressurreição. Então, ele retornou ao seu Pai. A Bíblia diz, olha como é que ele ascendeu, olha o que a Bíblia diz. Uma nuvem o envolveu e ele sumiu de vista. Nós cristãos dizemos, ele subiu aos céus. Então veio uma nuvem e ele subiu de corpo e alma. E existe a festa da Ascensão, por isso que a igreja, ela celebra a festa da Ascensão. Não conheço essa festa. Vamos lá. Ponto 43. Por que Jesus não ficou na terra para sempre? Interessante. Ele poderia ter ficado na terra para sempre. E a gente poderia ter visto aí? Ele poderia estar aí, ó, pegando Uber, né? Pegando avião, Tem celular. viajando em todos os países com celular, fazendo live. Ele poderia estar com o Instagram fazendo live. É verdade. Vamos supor, ele no Brasil mostrando para as pessoas da Austrália que ele existe, né? Mas ele não, ele quis, era um plano já, ele e o pai dele subir e enviar o Espírito Santo. Mas, sério, Então, foi o seria legal período... se ele na época não existia Instagram. Nossa, ele podia bem que meu mundo. Agora que todo mundo já é cristão, ele não seria torturado, não seria Ele ia mostrar, mas muita gente, mesmo ele existindo hoje e fazendo live, muitos iam falar, esse cara é charlatão, esse cara não existe. Esse Mentira. cara é mentiroso. Mentira, porque no Brasil não tem. A maioria das pessoas não iam falar que ele é charlatão. Ia falar, Não, muitos iam segui-lo, sem dúvida. a
Mas acaba que tem sempre gente que fala que é mentira. Mas não tem mais cruz, ele não ia morrer na cruz, ele ia morrer normal. Não tem mais apedrejamento, não tem mais essas coisas dolorosas de antigamente. Mas era um plano de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De Jesus ficar um determinado tempo, subir, e aí ele ia mandar o Consolador, que era Deus Espírito Santo, que é. E o Consolador está aqui até hoje, que é o Espírito Santo. Então, tudo que nós fizermos, nós podemos pedir orientação para o Espírito Santo. Ah, Papai do Céu, eu vou fazer uma prova. Espírito Santo, me dê sabedoria. Ou então, eu vou consolar um amigo meu que está chorando. Eles bateram nele e eu quero ajudá-lo. Espírito Santo, me ajuda a falar, usar as melhores palavras para consolar o coração dele. Então a gente pode sempre pedir ajuda do Espírito Santo. Fala, você falar. Se Jesus ficasse aqui, Ele podia anunciar lá de Deus. Acabei com o coronavírus. Isso mesmo. Então, olha o que aconteceu. Os discípulos sentiram-se totalmente abandonados sem Jesus. Jesus consolou-os, dizendo: estou a apenas um passo de vocês. Eu vou subir para o céu e vou deixar lá em cima tudo muito bonito. A nossa casa vai ficar bonita lá em cima, para quando vocês retornarem ao lar. Por isso, dizemos que quando alguém morre, volta para casa. Por quê? Qual é o nosso lar definitivo? O céu, porque a gente já veio do céu. E qual é o nosso lar temporário? Aqui na Terra. Vamos supor, um homem que vive muito, 100 anos. É muito pouquinho morando na Terra, perto da eternidade que ele vai morar no céu. Você sabia que o homem que mais viveu foi um homem que viveu 300 anos? Não, no Antigo Testamento, Foi Deus no permitia que as pessoas vivessem muito para poder povoar a Terra. Vamos lá. Por quê? Então Jesus disse o seguinte: olha, para a gente finalizar, eu estou subindo para o céu, mas vocês nunca estarão sozinhos, porque eu enviarei o Espírito Santo. Mas tem uma dúvida que eu tive. Pode falar. Adão e Eva só teve 3 filhos, e os 3 eram meninos. Abel morreu, né? Aí, com quem que o Caim e o outro irmão se casaram? Ótima pergunta. Existem 2 teorias. A primeira teoria é que Adão e Eva possam ter tido meninas. Não está escrito na Bíblia. E Deus permitiu que os irmãos se casassem entre si para povoar a terra. Foi uma exceção. Hoje nós sabemos que irmãos não podem se casar entre si. Porque hoje tem muita pessoa na Terra. Isso. Outra teoria é que existiam outras famílias e que os filhos dessas famílias se casaram entre si. E aí foi povoando a terra e está registrado só Adão e Eva. Mas isso é um ponto muito, muito, muito específico que ainda não está fechado, a gente tem que estudar um pouco mais. Mas tem outra dúvida que eu tenho sobre a teoria das famílias. Fala. Não foi só Adão e Eva que comeram a fruta? Sim, mas isso já é mais tranquilo de eu responder. O que acontece? Quando Adão e Eva comeram a fruta, eles desobedeceram. Então, o gênero humano desobedeceu. Os representantes do gênero humano desobedeceram o combinado, a lei de Deus. E com isso, todos entraram, o pecado entrou na humanidade.
por isso que eu, você, o Heitor, temos o carimbo do pecado original. Por conta dos nossos pais. Então, nós nem estávamos lá e já temos o carimbo do pecado original. É justo? É porque nós participamos do gênero humano. Mas Deus é tão bom que usou a mesma medida para nos salvar. Ele fez a canta. Jesus veio, Deus veio para o mundo, encarnou no gênero humano e por um só homem todo o gênero humano foi salvo. Isso é justo? Então Deus usou o mesmo critério. Foi Jesus que morreu, ele que sofreu, e é justo ele me salvar? E a gente está tranquilo agora. Então, Deus é tão misericordioso que ele salvou a gente. Usou a mesma coisa para salvar a gente. Isso. Então nós temos que estar muito junto da cruz de Cristo, muito junto da figura de Cristo. E toda contrariedade que nós tivermos, oferecer para aliviar a cruz de Cristo. Senhor, eu te amo tanto. Você foi tão bom comigo. Eu te amo tanto que eu quero aliviar um pouquinho a sua cruz. Ô, pai, É isso. sabe o que eu pensei Vamos agora? finalizar. Fala. Sabe o que eu pensei? Imagina, se só Eva comesse a fruta. Se só Eva comesse a fruta, O Adão recusasse a fruta. a desobediência teria entrado no gênero humano. Mas Adão não desobedeceu. Então Adão ia ficar no Éden. Então, Eu acho que não. Eu acho que uma vez entrando o erro, isso contamina todo o gênero humano. E que bom que os dois saíram, por quê? Porque deu oportunidade de a gente ver Deus. Jesus veio. Eles lá viam Deus diretamente, com os dons que eles tinham. Mas um desobedeceu, o outro também desobedeceu, e Deus foi tão bom que mandou Deus de novo, em forma de homem, Jesus, para nós vermos, aprendermos com Ele e sermos resgatados. Né? Foi uma grande nova chance. Por isso que nós temos que estudar e seguir a Jesus. O rei não tem uma filha enorme para falar com ele? Mas Jesus não. Então, Ele estava lá parado, sentado na montanha. Assim. Ele tem a regra de teletransporte. Ele fez isso aqui, ó. Teletransporta para onde quiser. então, Jesus é rei, mas não tem fila para falar com Ele. Então, todos nós podemos falar com Ele, conversar. Isso se chama... Dá para todo o mundo inteiro conversar com ele. conversar com ele ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, e ele vai chamar a gente pelo nome. Ele conhece as necessidades do Heitor, do Mateus, de cada criança que está ouvindo a gente. Ele é o grande amigo das crianças, dos pais e das famílias. Então nós podemos e devemos conversar com ele 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 15, e fazer nossa oração mental, conversando com ele e colocando todas as nossas preocupações para ele resolver e compartilhando com ele todas as nossas alegrias. Afinal, ele é um grande amigo nosso. Vamos finalizar nossa live? Querem falar mais alguma coisa? Eu quero falar que pra todo mundo que tá aí, que assista os outros capítulos. Capítulo 1, O capítulo episódio. 2, o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3. Isso, Tá no canal Mateus e Heitor Tonassi. isso. O nome do vídeo é Tá Catequese terminando. Aula 1, Catequese Aula 2 e Catequese Aula 3. Isso. Então, Também tem no IGTV e no canal Igor Tonassi. obrigado pela presença de cada um de vocês.
E a nossa ideia é montar um curso de catequese para crianças aqui, à medida que os sábados forem acontecendo. Um forte abraço e aguardo vocês sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau.